nós vimos então algumas coisas de como escolher um sócio, o que a gente considera. Agora a gente vai ver o que seria algo para cortar de uma sociedade. Porque da mesma forma que tem coisas que a gente considera necessárias, né, tem coisas que a gente para e pensa, talvez isso daqui eu já nem coloco a pessoa como sócio, então se tá, é bom já pensar em tirar. E o primeiro ponto seria o quê? Falta de honestidade. Isso daí é a premissa básica, né, gente? Honestidade é essencial para se trabalhar com a pessoa, para se ter um sócio, até porque, que nem eu falei, ter uma sociedade com alguém é quase um casamento com alguma pessoa. Precisa ter honestidade, a pessoa precisa ter confiança, você precisa confiar no trabalho da pessoa, precisa ser honesto o suficiente para lidar com o outro, para expor às vezes as necessidades, porque, por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui meu, às vezes com o meu sócio, a gente sempre é honesto um com o outro. Por exemplo, situações que às vezes a gente para e vira, olha, estou precisando tirar um dia a mais para descansar porque eu não estou legal por isso, por aquilo outro. O trabalho está em dia, o trabalho está sendo feito, está executado, para a gente tudo bem, pode ir. Um dia um vai, outro dia outro vai. Olha, eu preciso hoje, eu não vou vir de manhã porque eu preciso resolver tal coisa. Tudo bem, não tem problema. Aí que aí depende da dinâmica de cada um, da dinâmica da empresa, do que a empresa faz, deixa de fazer, enfim. Mas honestidade, até nessas pequenas coisas, é muito relevante, é muito importante, até para criar um ambiente de confiança, né, um com o outro. E porque assim, se a pessoa mente, não é honesta, até em coisas pequenas, quem dirá em coisas grandes, coisas mais importantes. Por isso que honestidade, falta dela no caso, é algo para se cortar de uma sociedade. Segundo ponto, pessoa que não confia em ninguém. Isso também seria algo para se tirar de uma sociedade. Por quê? Porque junto com a condição de sócio, normalmente vem uma função de liderança ou uma função de gestão, mesmo que a pessoa vai trabalhar, sei lá, com vendas ou com marketing, que seja. Normalmente essa pessoa vai estar numa posição maior dentro da empresa, alguma posição de comando, por exemplo. Se o seu sócio é uma pessoa que não confia em ninguém, o que vai acabar acontecendo? Vai ter dificuldade em delegar tarefas, vai ter dificuldade em confiar nas pessoas para assumirem responsabilidades, e isso acaba sobrecarregando você, acaba sobrecarregando o seu próprio sócio e até outros setores da empresa, porque acaba sendo uma pessoa que traz muito para si todas as responsabilidades, tem dificuldade de delegar e a pessoa acaba se embolando em tudo que tem que fazer, porque tudo ela tem que lidar com venda, tem que lidar com marketing, tem que lidar com fornecedor, tem que lidar com cliente, tem que, enfim, uma infinidade de coisas que ela traz para ela resolver sozinha, para ela lidar sozinha. Ou então, assim, tudo tem que passar pelo crivo dela. Esse tipo de pessoa que não confia em ninguém acaba atrapalhando a evolução do negócio, acaba atrapalhando até outros setores, outras pessoas. Tá? Atrapalha muito, sim, no crescimento. Ou seja, para a pessoa conseguir treinar, conseguir capacitar funcionários para assumir responsabilidades enquanto ela fica numa gestão, numa liderança, no administrativo, ela precisa confiar em alguém. E se o seu sócio é uma pessoa que não confia em ninguém, tem problemas de confiança, provavelmente isso vai dar problemas sim. Tá? E dependendo do nível que for, são problemas grandes, são problemas sérios que atrapalham toda funcionalidade ali, todo dia a dia da empresa e pode chegar num nível que é algo de você pensar que seria melhor talvez cortar isso da sua sociedade, cortar essa pessoa. Terceiro ponto, talvez seja interessante cortar de uma sociedade. Aquela pessoa que sempre coloca a culpa nos outros. Todo mundo conhece alguém que bota a culpa em tudo. Ela nunca tem culpa de nada. No caso aqui, seria tudo é culpa do cliente, ou é culpa do fornecedor, ou é culpa do presidente, ou é culpa da Receita Federal que fez isso, fez aquilo outro. Enfim, sempre a culpa é de alguém, nunca é culpa dela. Todo mundo conhece alguém assim. E isso, com uma função de liderança, com uma função de sócio da empresa, pode talvez não ser muito interessante. Por quê? Porque essa pessoa, no geral, é uma pessoa que tem menos responsabilidade naquilo que ela faz. Seja menos responsabilidade na hora de executar uma tarefa bem feita,
ou seja, na hora de colher os resultados daquela tarefa. Porque se é uma pessoa que sempre bota a culpa nos outros, muito provavelmente vai acontecer dela na hora de executar alguma tarefa, alguma coisa, fazer de qualquer jeito. E aí na hora que der errado, na hora que o resultado daquela atividade não for muito bom, o que ela vai fazer? Botar a culpa no outro. Ou é a culpa do funcionário que não fez isso, fez aquilo outro, é do cliente, enfim, qualquer pessoa menos ele. Isso é algo que eu, pelo menos, cortaria de uma sociedade. Quarto ponto do que retirar de uma sociedade, o alinhamento filosófico diferente. Da mesma forma que o direcionamento e alinhamento de expectativas, o alinhamento filosófico é muito importante que esteja ali em sintonia também. Porque se tiver diferente, acaba dando conflito muitas vezes. Não precisa pensar igual, até porque assim, pensamento igual, aquele pensamento de manada, que todo mundo pensa sempre igual, concorda com tudo, enfim, é meio enche o saco, vamos dizer assim, no português claro. Não é muito agradável de se estar num ambiente assim. E geralmente esse ambiente em que o alinhamento filosófico também é tudo igual, tudo muito igual, acaba sendo desfavorável para o crescimento da empresa, porque se você tem um ambiente em que não tem conflitos de ideias bom o suficiente para gerar discussão e aprimoramento, a empresa não cresce. Tá? Por exemplo, pensa assim, a gente tem sócios que estão ali, os dois não são tão exigentes assim quanto a imagem, quanto as artes da empresa, a imagem que a empresa passa. Não vai crescer. Para os dois está bom daquele jeito e pronto. Não tem esse mínimo de conflito para melhorar. Mas também ter um alinhamento filosófico totalmente oposto também não dá certo. Em que sentido? Como é que eu vou me apresentar para o mercado? Que ideia eu quero passar para o mercado? Que tipo de empresa eu quero construir? Né? Ou então, pior ainda, como é que a gente vai gerir essa empresa? Tem muita gente que quer fazer tudo na ilegalidade descaradamente. Ou seja, tudo isso vai trazer risco, uma hora a empresa vai falir, vai fechar, vai ser pega pelos órgãos públicos, ou vai estar dando golpe aí em clientes e vai dar errado. Então assim, se teu sócio quer fazer tudo na ilegalidade, tudo no jeitinho ali, enquanto você quer ser um empresário correto, fazer tudo certo, né, o máximo possível, planejado, né, com a gestão certa, vai dar conflito, não vai dar certo, e ele ainda, se for o caso de querer fazer tudo no jeitinho, na ilegalidade, pode te prejudicar e muito. Não só prejudicar a empresa, mas a tua vida pessoal também. Quinto ponto, pessoa que concorda com tudo e sempre quer agradar. Isso é outra coisa para talvez retirar da sua empresa. Por quê? Uma pessoa que concorda com tudo, que sempre vai agradar, sempre quer agradar, nunca traz perspectivas diferentes. Eu não estou falando aqui que é bom ter um sócio briguento que sempre pensa diferente, sempre quer de outro jeito. Não é isso. São pessoas que têm ideias diferentes, que trazem perspectivas diferentes, contrapõem essas ideias, discutem e aí criam uma ideia melhor, melhoram, evoluem. Se a pessoa sempre quer agradar, sempre abaixa a cabeça, sempre concorda com tudo, isso prejudica o crescimento. Por quê? Porque, assim, muitas vezes isso eu falo muito pela prática, tá? Tanto aqui no Jus Educacional, quanto em outras empresas que eu tenho, em outra empresa que eu tenho, na verdade. Ideias, assim, sempre por mais, entre aspas, ridícula que seja, por mais, assim, besta que possa ser, quando a gente contrapõe essas ideias, a gente acaba, na verdade, chegando a ideias muito melhores do que as duas juntas, do que as 3, 4 juntas. E fica muito mais fácil de visualizar. Então, às vezes, eu posso chegar com uma ideia que, na verdade, não é boa, é ruim, né? Mas, se o sócio concorda, não, tudo bem, pode ser assim, e sai um negócio horrível. Ou então, eu posso chegar com uma ideia que realmente não é tão boa, só cogitei assim, pô, eu pensei nisso, vamos ver se é legal. O outro sócio fala, sabe por que não é legal isso? Por causa disso, disso, daquilo. Mas, a gente pode fazer dessa outra forma, então, opa, você falou disso, podemos fazer aquilo outro, então, e aí as ideias vão evoluindo. Então, assim, ter pessoas que têm ideias diferentes o suficiente para agregar, para pensar e desenvolver em coisa melhor, é muito bom para a empresa. Por isso que pessoa que concorda com tudo e sempre quer agradar, acaba não dando muito certo
no sentido de evoluir a empresa, de evoluir as ideias. Sexto ponto, falta de ambição. Isso também é algo para se retirar de uma empresa. Por quê? Se retirar, por exemplo, de uma sociedade, né? Porque a falta de ambição, uma hora ou outra, ela vai atrapalhar o crescimento, ela vai atrapalhar os negócios, sabe? Porque assim, a gente tem que fugir daquelas pessoas tanto faz. Que é aquela pessoa que para tudo tá bom, tudo tá tranquilo, pode ser, tal. Esse tipo de pessoa não é legal para um negócio. Por quê? Porque a ambição é um dos fatores com que faz que a pessoa seja proativa, com que faz que a pessoa seja proativa, vá atrás de resolver o problema quando aparece, ou então vai atrás de buscar coisas melhores, de crescer, de investir, seja com ideias novas, seja com trabalho novo, enfim. A ambição é super importante e ela está ligada também com o ego, porque a gente fala o seguinte, pessoas que querem fazer grandes feitos geralmente não tem ego pequeno, tá? Normalmente quem quer fazer grandes feitos tem um ego grande, mas lembra, ego grande não quer dizer arrogância, é muito diferente, tá? Então saiba diferenciar ego de arrogância. Então a pessoa sem ego provavelmente não, muitas vezes não tem ali ambição, falta ambição nela. E se a pessoa falta ambição, falta proatividade, falta aquele ímpeto de crescer, melhorar, resolver e fazer as coisas. E isso, consequentemente, atrapalha os negócios e atrapalha o crescimento.